Filo dos animais. Poríferos. Os poríferos, comumente chamados de esponjas, são animais invertebrados aquáticos, encontrados geralmente em águas salgadas, fixados em rochas, conchas e areia. São animais filtradores, onde a água que entra pelos poros passa pelo átrio, fornecendo oxigênio e sai pelo ósculo, carregando dióxido de carbono e resíduos. Já sua alimentação é através de partículas alimentares suspensas na água, como protozoários e algas unicelulares. Sua estrutura, geralmente cilíndrica e rica em poros, possui alguns elementos importantes, como os pinacócitos, células que apresentam a capacidade de expandir e contrair suas margens. O mesoílo, onde se encontram os amebócitos e o material esquelético. Os amebócitos, que ajudam a transportar nutrientes para outras células e produzir materiais que formarão esse esqueleto. Além dos coanócitos, células flageladas responsáveis pela movimentação da água no corpo do animal e também a captura do alimento. Dentre suas formas de reprodução, temos na assexuada o brotamento, a regeneração e a gemulação, que ocorre quando algumas esponjas de água doce ficam sujeitas à escassez de água, formando gêmulas internas que protegem células indiferenciadas que podem formar novos organismos. Já a reprodução sexuada ocorre graças à capacidade de formar células reprodutoras no mesênquima. Os espermatozoides são produzidos a partir dos amebócitos e lançados na cavidade central. Esses espermatozoides podem entrar em outra esponja através dos poros e capturados pelos coanócitos, que auxiliam na fecundação do óvulo. Cnidários. Os cnidários formam um grupo de animais invertebrados que tem como principais representantes as anêmonas do mar, as águas-vivas e as medusas. Também recebem o nome de coelenterados, pois foram os primeiros animais a desenvolverem uma cavidade digestiva no corpo. Uma das características mais marcantes desses animais é a presença dos cnidócitos, que são as ferramentas de defesa deles. Os cnidários têm dois tipos morfológicos, as medusas e os pólipos. As medusas são representadas pelos organismos natantes, como as águas-vivas. Já os pólipos são representados pelos organismos fixos, como as anêmonas. A alimentação. A cavidade digestiva dos cnidários serve tanto para a entrada de alimentos, como também para a saída. O sistema digestivo deles é incompleto, pois eles não possuem ânus. Os cnidários são animais carnívoros. Reprodução. Os cnidários apresentam reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada ocorre por brotamento, que é quando os brotos que ficam na superfície do corpo deles se desenvolvem e se soltam, formando assim novos indivíduos. E a reprodução sexuada é possível por causa dos cnidários dioicos, no caso de sexo separado. Sistema nervoso. Os cnidários são os primeiros animais a apresentar neurônios, as células nervosas. Os cnidários não apresentam sistema circulatório, digestivo e nem respiratório. Os nematódios. O filo Nematoda, chamado de nematóides ou nematódios, agrupa animais que apresentam corpo alongado, cilíndrico e afilado nas extremidades posterior e anterior. São animais de águas salgadas, doces e terrestres. Alguns são de vida livre e outros são parasitas de vertebrados, e usando invertebrados como hospedeiros intermediários. Os nematóides de vida livre se alimentam de bactérias, fungos, algas, pequenos anelídeos e plantas. A excreção é feita por glândulas e se abre em um poro excretor. Nematóides parasitas fazem respiração anaeróbica, que tem a obtenção de energia a partir de reações químicas sem o envolvimento do oxigênio. Porém, suas larvas, geralmente de vida livre, fazem respiração aeróbica, respiração em que contém a participação do oxigênio. Os nematóides podem ser dioicos, com sexos separados, ou monoicos, possuindo ambos os sexos em um único indivíduo, chamado de hermafrodita.
Os nematóides dioicos têm os machos sendo menores que as fêmeas e apresentam reprodução sexuada, com o macho introduzindo sua estrutura reprodutiva, chamada de espícula peniana, no poro genital da fêmea. Os seres hermafroditas podem realizar autofecundação ou fecundação cruzada. Nos nematóides parasitas, o homem é o hospedeiro definitivo, sendo nele o local onde ocorre a reprodução sexuada e a formação de ovos, que podem ser liberados no ambiente pelas fezes do ser humano. Algumas espécies dos nematóides são muito conhecidas por serem parasitas de humanos e animais, causando graves doenças. Ascaris lumbricoides é o verme conhecido como lombriga. Este verme produz entre 200 mil ovos por dia, que são liberados nas fezes dos seus hospedeiros. A infestação ocorre quando o ser humano entra em contato com os ovos do verme por causa da falta de saneamento básico. Essa doença pode causar uma grave pneumonia, pois o verme se aloja nos pulmões por um tempo, rompendo os bronquíolos, até ir para o intestino, onde matura e põe os ovos. No intestino, pode causar bloqueio e perfuração. Moluscos. Moluscos. Animais invertebrados pertencentes ao filo Mollusca, o qual recebe esse nome por incluir como representantes animais de corpo mole. Atualmente existem mais de 100 mil espécies descritas, o que faz desse grupo um dos maiores filos do reino Animalia. Possuem representantes marinhos, como é o caso do polvo, de água doce, como alguns caramujos, e terrestres, como é o caso da lesma. Classificação: Gastrópodes. A maior classe de moluscos e inclui representantes como caracóis, caramujos e lesmas. Esse grupo apresenta representantes com concha assimétrica em espiral, na qual o molusco pode se proteger. Vale destacar, no entanto, que alguns representantes como as lesmas não possuem essa estrutura. Bivalves. Engloba animais como ostras e mexilhões, podendo ser encontrados no mar e em água doce. A característica principal desse grupo é a presença de concha formada por duas valvas articuladas que protegem o animal. Cefalópodes. Esse grupo reúne as lulas, polvos e náuticos, animais exclusivamente marinhos. Nesses animais, geralmente, a concha é reduzida ou perdida. Destacam-se pela presença de tentáculos ao redor da boca. Características gerais. Apresenta como característica fundamental a presença de um corpo mole não segmentado. Todos esses animais apresentam simetria bilateral. São triblásticos, ou seja, têm os 3 folhetos embrionários na sua composição, ectoderma, endoderma e mesoderma, e celomados, ou seja, apresentam cavidade revestida completamente pela mesoderma. De modo geral, costuma-se dividir o corpo do molusco em 3 partes básicas, que são a cabeça, parte do corpo do molusco onde são localizados os órgãos sensoriais, tais como tentáculos e olhos, o pé, estrutura musculosa que atua principalmente na locomoção. Em animais bivalves, o pé ajuda a cavar e garante que o animal fixe ao substrato. Massa visceral, parte do corpo onde se localizam os órgãos vitais do animal. A presença de concha é observada em vários representantes, o que garante proteção a esses organismos de corpo mole. Em lulas há apenas um pequeno vestígio de conchas e, nos polvos, essa estrutura desapareceu completamente. A concha é secretada por uma região chamada de manto, que delimita uma cavidade onde se abre o ânus e onde são localizadas as brânquias. O sistema digestório dos moluscos é completo, ou seja, apresenta boca e ânus. Algumas espécies são filtradoras, outras se alimentam de plantas ou até mesmo de pequenos animais. Esses animais possuem uma espécie de língua com dentes de quitina, denominada de rádula, que ajuda a raspar o alimento. E para finalizar, vamos saber um pouquinho da importância econômica dos moluscos. Eles fazem parte, em sua maioria, da alimentação humana. Ostras, mexilhões, lulas e polvos, por exemplo, são pratos muito apreciados e consumidos em grande quantidade, principalmente em regiões litorâneas. Além da importância gastronômica, em muitos locais as conchas são utilizadas para artesanato ou vendidas para colecionadores, além, é claro, do uso das pérolas para a confecção de joias. Annelidios. Annelidios, também conhecidos como vermes segmentados, são seres que possuem um corpo cheio de anéis. São invertebrados de corpo mole, alongados e cilíndricos.
Este filo apresenta 15.000 espécies que podem ser encontradas tanto em água doce como em água salgada e em solos úmidos. Os líderes que representam os anelídeos são as famosas minhocas e as sanguessugas, tendo como suas características gerais uma simetria bilateral. Isso significa que se fizermos um corte transversal, veremos os dois lados simetricamente iguais. Eles também são animais triblásticos, com 3 tipos de tecido. Um exemplo clássico é o da minhoca. Normalmente é encontrada em solos úmidos, mas também em locais de água doce. E sua respiração acontece pela pele, ou seja, é uma respiração cutânea. Esses animaizinhos são importantíssimos para a decomposição de matéria orgânica. Fazem túneis que ajudam na oxigenação das raízes de plantas e suas fezes servem de adubo para o solo. Outro exemplo, as nereis e tubículas vivem em meio aquático no fundo do mar, enquanto outras espécies no solo se alimentando de larvas. Alguns apresentam respiração cutânea ou braquial. Um outro bem famoso são as sanguessugas, que ficam na água doce e em pântanos e brejos. Possuem respiração cutânea. Eles também, ao atacar uma presa, possuem uma substância anestésica e anticoagulante. São animais com a pele totalmente lisa, sem cerdas, ou seja, aquetas. Aí é que vem suas classificações. Os anelídeos podem ser oligoquetas, significa que apresentam poucas cerdas, exemplos minhocas, tubifex e minhocossu. Aquetas, que não possuem cerdas, exemplo sanguessugas, e poliquetas, muitas cerdas e visíveis, exemplo nereis e tubículas. Os anelídeos apresentam o celoma para separar as vísceras do animal e possuem sistema digestório completo, boca, papo, moela, intestino e ânus. Por fim, apresentam um sistema circulatório fechado, e sua reprodução pode ser assexuada ou sexuada, externa ou interna. Também podem ser hermafroditas ou apresentar sexos separados.